Bem-vindo novamente, pessoal. É um prazer muito grande novamente estar aqui. Nós vamos iniciar o nosso quinto vídeo, que é sobre a morte. E a gente faz a tradicional pergunta sobre a morte. Existe realmente a morte? Existe um outro lugar, um outro lado para se chegar? Como é esse outro lado? Como pode ser chegar em algum lugar e saber que já desencarnou, que morreu? Ou será que a gente pensa que ainda está vivo? Vamos tentar responder essas perguntas nesse vídeo número 5. Mas se você não viu o vídeo número 1, pelo menos o 1 é muito importante, porque ele dá o contexto de todos os vídeos. Então busque o vídeo número 1 antes de ver esse vídeo. Obrigado. Bom, pessoal, é um prazer enorme novamente estar aqui. Vamos para o nosso quinto vídeo, né? E o nosso quinto vídeo, conforme o nosso programa, é sobre a morte, né? A morte é algo que inquieta, que preocupa, que faz inclusive sofrer muita gente nesse mundo, né? E esse sofrimento, essa inquietação tem a ver com aquilo que nós falamos em quase todos os vídeos, que é a ignorância. Então vocês vão entendendo aí, em cada vídeo que nós vamos colocando, que a ignorância ela é a razão, o motivo de quase todos os sofrimentos do ser humano. E a morte não escapa, né? A morte não escapa. Mas para nós começarmos a falar da morte, vamos lembrar de uma passagem de João, acho que é 3:8, onde Jesus conversa com Nicodemos acerca da vida, acerca do renascimento. E nessa conversa, Jesus fala com Nicodemos sobre a questão da vinda e da ida do Espírito, quando deixa o corpo, quando chega no corpo. E ele diz com algumas palavras mais ou menos assim, que o Espírito é como o vento que vem, que você sente, mas não sabe de onde vem. E quando ele se vai, você não sabe para onde ele vai. Então Jesus está dizendo para nós aí o quê? Que existe algo que está anterior ao corpo físico, ao nascimento, algo que chega, e nós sabemos a nossa alma, o nosso espírito. E existe algo que sai quando nós morremos, ou quando nós deixamos esse corpo. E nós já falamos sobre isso, que esse corpo é uma ferramenta, é um instrumento de atuação do espírito da nossa alma. Então ele deixa esse corpo e vai para algum lugar, que naquele momento, naquela época, não se discutia muito essa questão, né, do mundo espiritual, de como é do outro lado, como não é, porque essa ideia de inferno, essa ideia de céu é um pouco construída depois disso, né? Construída depois disso. Mas vamos entender o seguinte: nós temos medo da morte em geral, né? Porque a gente tem uma ignorância sobre como as coisas funcionam. E não estou falando da vida, só a vida aqui no planeta, a vida física, a vida como um todo. Porque a verdadeira vida é a vida do espírito, né? A ferramenta, esse instrumento, é o empréstimo para um tempo, para um processo. E esse processo ele se faz em várias situações. Lembra que nós falamos aqui que as nossas premissas básicas é Deus é a pluralidade das existências, as reencarnações. Então o espírito vem de um mundo espiritual, vem para o mundo da carne, né, encarna, nasce, né, como a gente chama aqui, tem a experiência com esse instrumento e depois ele vai novamente. Então, de fato, falando que a morte é uma visão de ignorância, nós podemos dizer que essa ignorância ela é secular ou milenar, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a morte. E por que ela é algo da ignorância e a dificuldade é tão grande? Porque nós somos apegados, né? O sobrevivente quase humano, ele é muito apegado a quê? A esse corpo físico. As coisas que existem nesse corpo físico, né? Como a emoção, como as paixões, como o prazer. Tudo isso é muito forte no nosso reino de seres sobreviventes, nessa vida de seres sobreviventes, isso é muito forte. Então é muito difícil nós pensarmos, vamos morrer, não vamos ter mais nada disso, não vamos ver mais ninguém, ninguém vai se lembrar de nós. Então a gente tem assim aquela cultura muito forte, o que eu vou deixar aqui para ser lembrado?
Olha como nós chegamos, a que nível nós chegamos de insanidade, de se a gente morre e acaba tudo, por que a gente quer ser lembrado? Que diferença faz? Mas no fundo, a gente sabe que não acaba. Então, a morte é algo da nossa ignorância, porque a morte não existe. Depois dessa vida, o que é que tem? A morte? Não, a vida. A vida e a vida, e volta e vai. É sempre vida e vida. Não existe a morte. O que existe é um processo de transformação. Assim como a gente vê os vegetais que caem ao solo, né, morrem, vamos dizer assim, se decompõem, eles adubam o solo e nascem novas sementes. Então é um processo contínuo de vida após vida. A vida precede a vida, sempre, não a morte. Então isso é uma coisa que nós precisamos entender. Mas nós vamos falar também da morte real, a morte que existe, né? Não essa que a gente imagina, morreu, foi enterrado. Não, isso não é morte. Isso é uma transformação, isso é vida após vida, que precisa ser coroada com algo acontecendo a esse corpo, a um instrumento que falhou, a um instrumento que está gasto, a um instrumento que não corresponde mais à necessidade de vida. Então ele não pode dar mais a vida àquela alma, aquele espírito que precisa atuar. Então ele diz, bom, você não consegue mais me dar aquilo que eu preciso para atuar nesse mundo. Então você vai me deixar ir, para algum tempo depois eu voltar para atuar novamente. Então ele deixa esse corpo que se decompõe e se transforma novamente. Ok. Mas vamos falar um pouco da questão de vida no mundo espiritual. Porque isso é importante, as pessoas querem saber. Apesar das informações estarem na mídia, existe muita crença limitante, né? Eu falei um pouco sobre isso aqui, de crença limitante. O que é uma crença limitante? É aquela crença que você tem como verdade e ela impede de você entender, compreender outras coisas. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que é tabu e que é muito preconceituoso. Se eu falar para as pessoas assim, vamos discutir sobre Umbanda, vamos falar sobre macumba, você sabe o que é isso? Sobre magia negra? Não, as pessoas não vão falar sobre isso. E as pessoas vão ficar horrorizadas, vão xingar, mas de fato as pessoas não entendem nada o que é isso. Elas imaginam, elas têm uma ideia e elas não gostam disso. Assim como outros assuntos. Vários outros assuntos que existem na vida, se nós formos tocar num assunto, as pessoas se retraem. O que é isso? Isso se chama crença limitante. Uma crença limitante normalmente é inconsciente. A reação é emocional, mas é inconsciente. A pessoa não tem consciência daquilo que está acontecendo. E a crença limitante é algo que nos persegue desde que o mundo é mundo, desde que existe o sapiens, desde que a gente pensa, desde que a gente se relaciona com a vida. As crenças limitantes foram introduzidas, né, em nós e nós nos fortalecemos com ela. E por que as crenças limitantes existem em nós e muitas das vezes nós não temos ideia de que isso acontece? Simplesmente elas aparecem, a gente não percebe e elas atuam no mundo. Porque as crenças limitantes, elas são coisas criadas por instituições, por órgãos, pela vida, para manter as pessoas sobre algum tipo de poder. E isso é algo que precisa ser estudado profundamente para se libertar disso. E por que nós estamos dizendo isso? Porque a morte, da maneira como é falada, o mundo espiritual, o que acontece depois, né, do nosso desencarne, de quando a nossa alma, o nosso espírito sai, o que acontece? Isso não é divulgado, e quando é, as pessoas não buscam aprender, não querem nem ler, não querem nem saber daquilo, porque existe uma crença limitante muito forte. Eu vou contar um caso ainda nesse vídeo, de uma situação muito interessante sobre isso, né? Bom, mas vamos pensar o seguinte, para nós nos relacionarmos nesta vida, com as pessoas, com as coisas, o nosso espírito, a nossa alma, precisa de instrumentos. E esses instrumentos, eles trabalham na relação com a vida com os sentidos, né? Nós conhecemos os 5 sentidos. Nós temos a visão, porque o espírito vai se relacionar com a vida vendo as coisas, captando as coisas através da visão. Nós temos a audição, ele vai ouvir, né? O nosso corpo vai dar a ele a capacidade de se relacionar através do som, né? Da observação, da compreensão da vida através do som. Tem o olfato, o paladar e o mais importante ainda, o tato.
O tato, a gente imagina a mão, não, mas o tato é o corpo todo. É a presença, saber que estar presente. Algo acontece em torno da gente. Então a roupa, né? A roupa, o ar, o vento, as pessoas, os móveis, né? A vida em si e muitas das coisas que a gente nem se dá conta. É tão automático que a gente não se dá conta, né? Então esse tato é muito importante na nossa vida. Todos esses 5 sentidos são o sentido que nos dá a percepção que estamos vivos, que estamos nos relacionando com a vida. Pois bem, se nós observarmos a criação de Deus e o seu processo de evolução, nós vamos ver que na natureza tudo tem um encadeamento e o processo é lento, é gradativo, nada é abrupto, né? É lento e gradativo. Então imagine uma situação. Você desencarnou ou você morreu, como quiser, e você acredita que você tem uma alma, tem um espírito, e você também acredita que isso vai para algum lugar, né? É claro que algumas religiões têm alguma coisa muito direcionada, mas isso é muito não explicado, né? Não explicado. Então nós vamos entrar nesse ponto aqui. Então imagine que a sua alma, seu espírito vai para algum lugar. Mas esse ir para algum lugar, o seu corpo ficou, seu corpo se decompôs. Como é que esse espírito vai se relacionar nesse outro lugar se ele não tem os 5 sentidos? E eu disse que a natureza, a vida, a criação divina, ela tem uma cadência, ela tem um processo. Então lá no plano espiritual você precisa de quê? Precisa dos sentidos. Você precisa ver, você precisa ouvir, você precisa ter o olfato, o paladar, você precisa ter o tato, a capacidade de compreender a vida pelo tato. E como é que faz se o seu corpo se decompôs? O que é o seu espírito? O que é a sua alma? Você não sabe, ninguém responde isso. A gente diz que é uma criação de Deus, é uma chispa divina, mas nós não temos noção do que seja. Noção do que seja. Então, existe lá no outro plano, que é a vida, não é a morte, né? A morte foi o corpo, se decompõe. Ele é físico, é um instrumento, né? Então, existe no outro plano, onde a vida continua, algo que substitui esse corpo. Algo que é próximo a esse corpo, mas numa condição mais sutil. Então, você está no outro plano. E lá você vai perceber que você tem um corpo. E dependendo da sua vibração, você vai até confundir e achar que está vivo. Você fala, mas é o corpo. Mas não é isso. Você vai perceber que a audição, que a visão, né? Tudo isso tem um grau muito mais aguçado, é muito mais perceptivo que aqui. Então, se você imaginar num processo de evolução, de cadência, faz todo sentido do mundo que as pessoas, quando desencarnam, a sua alma, o seu espírito está revestido de algo que vai proporcionar a ele uma relação no mundo espiritual. Né? Bom, pensando dessa forma, vamos falar um pouquinho de algumas questões que são importantes para as pessoas que gostam de ciência, que gostam de comprovação, né? É claro que tem coisas que não tem comprovação e nunca terão comprovação. Se a gente falar de Deus, esquece as pessoas falar, tem que provar a existência de Deus. Não perca tempo com uma coisa dessa. Mas a vida após a morte tem N situações, tem livros, né? Tem um livro do Stephenson, que é um cientista médico americano, com mais de 1018 ou 1080 casos comprovados de reencarnação. Bom, se alguém quiser buscar no Google, pode olhar. Mas tem 2 casos que eu gostaria de citar aqui. Um de um médico e cientista, de um cientista, é físico e químico inglês, chamado William Crookes. Ele ganhou muitos prêmios, foi condecorado pela rainha como Sir, né, como cavalheiro, ganhou medalhas, e ele descobriu, inclusive, uma composição da matéria radiante, inclusive usado para a física atômica. Eu não sou muito conhecedor disso, mas conheço um pouquinho da biografia. Então, muito conceituoso, foi presidente de várias academias de ciências em Londres, né, na Inglaterra. E esta pessoa, ele decidiu um dia fazer experiências com a questão da fenomenologia espiritual. E existem tratados, livros, pesquisas, e ele, como cientista, fez tudo no mínimo detalhe para que não tivesse refutações e publicou. E publicou realmente dizendo, existe sim vida, né, após a morte, e essa vida se comunica conosco, porque se comunicou com ele através de várias experiências que ele fez. Se você quer buscar, você vai encontrar William Crookes, 1832, o nascimento dele.
Agora, mais recente, há 25, 27 anos atrás, teve uma experiência em Scole. Scole é uma pequena cidade da Inglaterra, onde um casal de médiuns, médiuns que têm a paranormalidade, eles também decidiram fazer algumas experiências científicas com a própria mediunidade. Eles queriam deixar alguma coisa registrada no mundo sobre isso. Era uma coisa importante para eles. E eles começaram um processo de investigação científica com métodos, a ciência usa métodos, fizeram processos dentro da sua casa, maneiras de não ter nenhum tipo de fraude, e trabalharam nisso durante 5 anos. No primeiro ano foi muito frustrante, porque nada acontecia, e depois outros cientistas de renome vieram para registrar, para verificar, fazer todo o processo científico em cima daquela história. No segundo ano começaram a aparecer todo o processo de materialização, coisas que se materializavam, de comunicação. Isso está registrado no experimento Scole. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe sim, nos anais científicos, e isso sempre fica na marginalidade, é claro, fica sempre na marginalidade, mas são pesquisas feitas por cientistas, seguidas por cientistas, que comprovam que existe um processo de comunicação com o mundo espiritual. Bom, se nós pensarmos que não existe a morte, que ela é um processo da ignorância, que nós temos ao apego a essas coisas, a vida de sobreviventes, e quando nós nos tornarmos humanos, isso vai ser mais bem compreendido, nós vamos ver que a vida fica muito diferente quando você entende a questão da morte. E, na verdade, se nós pensarmos bem, a nossa vida existe morte todo dia. Morte no sentido de perda, de desgaste, aquilo que a gente perde, que não tem retorno. Todos os dias, na verdade, nós morremos. Nós morremos no sentido de perda de tempo, tempo morto. Já viu falar de matar o tempo? Matar o tempo significa que nós matamos realmente o tempo, mas nós não conseguimos matar o tempo. A gente mata a nós mesmos. Essa é a verdadeira morte. É quando nós gastamos o tempo que não volta na vida fazendo coisas que não contribuem para a vida. Porque a vida, ela não aceita a ignorância, a vida não aceita o mal. A vida só aceita o bem, a bondade. A vida é para isso, a vida existe para isso. Fora isso, não é vida. Aí sim é a morte. Então, quando a gente mata o tempo, ou seja, quando a gente está sempre vivendo no passado e no futuro, e a nossa mente faz isso, nós já falamos disso, a nossa mente faz isso conosco, nos joga para o passado, nos joga para o futuro, a gente fica pensando no futuro, sofrendo, pensando no passado, sofrendo, e não vive o presente, e aí a gente fica assim, que dia que é feriado, que dia que eu vou sair de férias, e a sexta-feira está chegando, já tem até, o pessoal faz festa com a sexta-feira, e quando eu aposentar, isso é morte, no sentido que é um tempo gasto, que deveria estar sendo envolvido na vida, ou seja, a vida do presente, viver a vida plenamente, nós usamos esse tempo que não volta, matamos o tempo, na verdade matamos a nós, sofrendo com isso. Mas tem algo pior do que isso, do que essa morte verdadeira. Tem a dupla morte. Essa é a pior ignorância que pode existir. É nós nos suicidarmos duplamente. O que é a dupla morte? É quando, além de a gente não viver no presente, não gastar o nosso tempo com a vida, ficarmos divagando, ficarmos voando fora da caixa aqui, a gente ainda passar por sofrimentos. Ou seja, eu gasto meu tempo odiando alguém, eu gasto meu tempo criticando alguém, eu gasto meu tempo julgando alguém, eu gasto meu tempo na mágoa, e outras coisas mais, decepções, frustrações, tudo isso que eu gasto meu tempo, além de eu estar morrendo porque esse tempo não volta, não foi para a vida que eu usei esse tempo, percebe? Não foi para a vida, foi para a morte, isso é morte. Além disso, eu sofro. Então isso é dupla morte. Essa é a verdadeira morte que nós precisamos compreender. Mas tem uma última questão que eu gostaria de colocar aqui para vocês, que é a relação de para onde nós vamos afinal? Para onde nós vamos? E eu digo para vocês com certeza, uma certeza imensa, de 15 anos de experiência lidando com o plano espiritual, em situações muitas diferentes, estudando, compreendendo, fazendo a terapia, eu entendi uma coisa muito clara na minha vida. E essa claridade que eu tenho
me dá um conforto muito grande que diz assim, olha, se eu morrer agora, não tem problema. Se eu morrer amanhã, não tem problema. Eu estou muito tranquilo com relação à morte, porque eu não acredito nela. Mas por que eu tenho essa tranquilidade? Porque eu entendi uma coisa, e eu gostaria de passar isso para vocês. Quando a gente desencarna, quando a gente deixa esse corpo, conforme eu falei, nós vamos para algum lugar. E que lugar é esse? Esse lugar é o melhor lugar possível. E a lei divina não tem erro, não tem equívoco na lei divina. Ela vai nos colocar no melhor lugar possível. Mas como assim o melhor lugar possível? E a pessoa que fez o mal, o criminoso, isso e aquilo. A gente fala o outro, né? Mas na verdade nós também fazemos o mal em muitas coisas da vida. O principal mal que nós fazemos para nós, e o pior, é a nossa ignorância, que a gente não consegue entender. Mas para onde então vai essas criaturas? Para o melhor lugar possível. Que lugar melhor possível é esse? É o lugar onde a criatura deveria estar. E como é que você sabe onde a criatura deveria estar? Pela vibração. Ah, não é pelo que ela fez, o que ela pensou? Não, isso conta muito pouco. O que conta é uma coisa que tem lá dentro de nós, lá no fundo, que nós sabemos e nós não falamos, não pronunciamos, não divulgamos, não mostramos às pessoas. É algo muito interno, mas Deus reconhece a nossa assinatura vibracional. Por isso que nós temos dentro de nós, que se chama intencionalidade. Toda a nossa intencionalidade de vida, do que nós fazemos, é a nossa vibração, é a nossa assinatura espiritual. Ela é a chave que nos levará para um local onde os agrupamentos, onde os outros desencarnados estão, que tem a mesma vibração que nós. Então, olha que maravilha. Nós iremos para um local onde os que estão lá é do nosso time. Perfeito, é o melhor local. Deus não tem erro. E aí a gente pode ficar assustado, mas pode ser que eu chegue lá e eu não gosto, seja um lugar ruim, seja um nada, não importa. É a tua vibração. E o que a gente faz então? Se a maioria das pessoas que vão para o plano espiritual tem dificuldades, tem problemas, e aí eu vou relatar aquilo que é a minha experiência com o plano espiritual de 15 anos de trabalho. Em geral, quando as pessoas desencarnam, em geral, eu diria uma grande maioria, elas não sabem que morreram, não têm a consciência. A gente vive na inconsciência, eu tenho falado isso, né? A gente vive na inconsciência, depois que morre também vive na inconsciência, não se apercebe da morte. Elas reconhecem o seu corpo no mundo espiritual como se fosse esse, é tão apegado aos prazeres, às sensações, que ele não consegue se desvencilhar. Então ele acha que está vivo, confuso, batendo cabeça, fica enlouquecido, porque cadê minha família, cadê minha casa? Não acha nada, fica perdido, exatamente assim, perdido, quase enlouquecido. E ele fica onde? Em que local? Um local que eu dei um nome chamado confusão. Esse é o local, confusão, onde vai a maioria das pessoas que desencarnam. Confusão por quê? Porque é uma grande confusão. Ninguém sabe de nada, ninguém sabe para onde vai, para onde vem, e ali fica. 1 mês, 1 ano, 10 anos, 50 anos, 1 século, 2 séculos, não importa. Ele não está ali por punição. Ele não está ali porque não foi ajudado. Ele está ali porque a lei divina é perfeita. Não passa um iota. Nada. É perfeita. Em algum momento ele será ajudado quando for o momento. Quando for o momento. E quando é que acontece esse momento? Quando existe um mínimo de humildade de despertar na criatura, no próprio plano espiritual. E aí sim ele é ajudado. E essa ajuda pode ser lá no plano espiritual pelos missionários, ou pode ser eles trazendo a uma reunião como essa que eu falei, onde a gente conversa por uns breves instantes e ele tem o primeiro tratamento, e aí ele segue. Então, quando nós desencarnarmos, nós poderemos ir para esse lugar da confusão. Tá bom, é a nossa vibração, não tem o que reclamar. Podemos ir para um lugar até pior do que a da confusão? Podemos, né? Não temos do que reclamar, é a nossa vibração, é a nossa intencionalidade. Não é os nossos olhos bonitos, não é a maneira como nós, né, se comportamos socialmente, não é a nossa religião, não é a quantidade de vezes que eu fui a uma igreja, a um culto. Isso tudo é casca. O que interessa é o que está lá dentro, é a intencionalidade. Não é a emoção, é a intencionalidade. A gente precisa entender isso. Por isso temos que sair da ignorância, tem muita coisa para a gente entender. A intencionalidade nos lançará no local onde devemos ficar.
Ah, não gostamos. Então precisa mudar a intencionalidade. Isso é um trabalho que nós precisamos fazer. Esse trabalho é muito importante. Mudar a intencionalidade, sair da ignorância, para que nós possamos ir para um local onde realmente a gente se sinta bem. E não adianta você pegar alguém que tem uma intencionalidade muito materializada, de prazer, de luxúria, uma vibração de preconceito, de julgamento, de violência, que é muito comum, e colocar ela num lugar onde as pessoas lá pensam bem, a bondade. Ela não se coloca ali, ela não consegue viver ali. Não tem jeito. Então, por isso, a lei divina é perfeita. Eu espero que esses breves instantes sobre esse assunto da morte possa ter aclarado, né, alguma coisa para todo mundo que está nos ouvindo, né, que possa ajudar numa compreensão para que nós possamos sair dessa ignorância sobre a morte. Muito obrigado e fiquem na paz. Mais uma vez, obrigado por você ter assistido esse vídeo sobre a morte. Espero que tenha sido proveitoso. Mas vamos aqui pensar no nosso vídeo número 6. O nosso vídeo número 6 é extremamente importante. É sobre medo e carência. O que é medo? Medo de quê? Ele tem sustentado nossas misérias até agora e tem sido a base de nossa sobrevivência. Paradoxal? Ou uma realidade escondida dentro de nós? Mais uma vez, obrigado e aguardo no próximo vídeo, o vídeo número 6.